Ontem foi o dia da gestante e eu não pude deixar de relembrar vários momentos que eu passei durante a minha gestação e momentos difíceis, né? Momentos desafiadores, onde tudo aquilo que eu vinha estudando sobre espiritualidade, expansão de consciência, né? Todos os mantras, meditações, afirmações, e tudo aquilo que eu vinha estudando e praticando foi essencial para que eu conseguisse superar esses desafios. Então, é, foram assim algumas coisas que aconteceram que realmente foram totalmente imprevisíveis, né? A gente não tinha como saber que aconteceria. Então, a primeira delas é que já nos primeiros exames que eu fiz, eu recebi o diagnóstico de que eu estava com toxoplasmose. E a toxoplasmose, para uma gestante, é perigosíssima, né? Porque o bebê, quando ele está exposto a essa doença, pode dar uma formação, pode dar uma sequência de coisas bem sérias, né? Que podia impactar totalmente a vida e a saúde dele. E então, assim, foi um baque muito grande, porque eu sempre achei que eu era super saudável, né? Eu nunca tive sintoma nenhum, nunca tive problema nenhum. E aí aconteceu, né, de eu estar com a toxoplasmose. Então, já nos primeiros exames, né, a gente viu isso e aí eu comecei a fazer o tratamento durante a minha gestação inteira. O segundo diagnóstico que eu recebi, eu tô curando ainda, tô tratando ainda, né? Quero falar mais sobre isso com vocês, mas quando estiver resolvido. Então, eu não vou contar bem o que é, mas é uma condição que, por conta disso, o meu parto teria que ser cesárea. E a minha vida inteira, eu sempre desejei um parto normal, por conta da recuperação. Então, eu tinha muito medo da recuperação da cirurgia, né? Até onde eu sei, assim, a recuperação do parto normal é muito mais rápida. E quando eu recebi esse diagnóstico de que teria que ser parto cesárea, eu fiquei assim em negação. Na verdade, eu não queria aceitar. Tanto que ao longo dos primeiros meses, sempre que alguém me perguntava assim: "Ah, e qual que você quer? Cesárea ou normal?" Eu sempre falava assim: "Não, normal, vou tentar e tal e tal." Então eu fiquei durante meses assim, sempre que as pessoas perguntavam, eu negava, né? Eu dizia que não, que ia ser normal e tudo. Até que quando eu tava ali pelo sexto mês de gestação, eu pensei, não, vamos encarar, né? Vamos encarar o que a gente tem. O que eu tenho para lidar é isso. Então eu comecei a visualizar, né? E a realmente visualizar e a pensar somente coisas boas a respeito da parte cesárea. Conversei, né? Graças a Deus, encontrei algumas mulheres que tinham tido parte cesárea e que estavam super contentes, que amaram, que tiveram uma cicatriz bonita, né? Que se recuperaram rápido. Então eu comecei a focar nessas pessoas. Sempre que alguém vinha me falar alguma coisa negativa ou alguma coisa desagradável, né? Sobre isso, eu realmente ignorava. Tipo, eu olhava para a pessoa, concordava, mas dentro da minha mente, eu ia pensando o contrário do que a pessoa me falava. Se a pessoa me dizia, ai, nossa, porque dói muito a cicatriz, né? A cirurgia e tal. Eu pensava, não, pra mim não vai doer nada, sabe? Eu ficava contra tudo que a pessoa falava, eu dizia o oposto na minha cabeça. E então, assim, eu não me peguei a essas pessoas, né? Não peguei ao que eles estavam me dizendo, ao que estavam tentando me convencer de que aconteceria. E sobre a toxoplasmose, então foi um baque pra mim, né? Eu sabia, né, que era perigoso para o bebê, mas eu não pesquisei. Em momento algum eu pesquisei sobre isso, sobre o que o meu bebê poderia ter. Eu pensei assim, eu prefiro ficar na ignorância do que eu encher minha cabeça de bobeira do que pode dar errado e aí eu ficar preocupada com isso. Então, o primeiro ponto é que eu não pesquisei, não fui atrás de informação para saber o que podia dar errado. Eu foquei no que podia dar certo. O que podia dar certo, o meu tratamento funcionar e meu bebê nascer perfeito. Era isso que eu focava. O segundo ponto é que eu não contei para ninguém. Ninguém, ninguém. Só eu e meu companheiro a gente sabia. Não contei para mãe, para avó, papai, para ninguém, porque eu não queria que as pessoas me olhassem com aquele olhar de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa errada. Sabe aquele olhar de pena ou de que tem algo errado? Então eu não contei pra ninguém, ficou entre a gente. E entre a gente se apoiava muito. Não, vai dar tudo certo, ele vai nascer perfeito, ele vai nascer bem, os remédios vão fazer efeito e tudo. Então eu sempre tentava manter essa postura positiva. E, gente, isso é muito importante. Por isso que é tão importante você ter um padrão, você realmente estudar e praticar. Seja sobre lei da atração, espiritualidade, física quântica, né? Esses assuntos que envolvem expansão de consciência. Todos esses assuntos a gente precisa estudar, né? Por exemplo, assiste um vídeo, né, como esse que eu compartilho, assiste algum outro professor. Só que mais importante do que você se alimentar disso é você praticar. Então, você ter esse hábito de ter uma mente positiva. Eu não comecei do dia para noite com uma mente positiva, bem longe disso, né? Antes de eu começar a estudar espiritualidade e tudo, eu tinha uma mente totalmente negativa.
Eu era totalmente vítima do universo, pra mim as coisas aconteciam comigo, sabe? Era tudo eu era coitada, sempre a vítima. Então essa era a minha mente. Eu sempre pensava o pior das coisas, ficava imaginando na minha cabeça cenas de coisas ruins que podiam acontecer, e que eu ia falar para as pessoas, enfim. Então a minha mente eu era muito atordoada, gente. Era uma mente realmente infeliz. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a praticar esse pensamento positivo e não foi fácil, né? Nada é fácil no começo, porque é diferente, é uma mudança. Mas eu fiz, né, usei muito da repetição. Então eu repetia muitos conteúdos. As práticas, os exercícios que eu encontrava, que eu gostava, eu repetia. Aí às vezes mudava, né? Ficava um tempo sem fazer, depois voltava, repetia aqueles que eu gostava de novo. E até hoje eu faço, né? Por exemplo, na minha casa, né? No espelho do meu quarto, na geladeira, no banheiro, né? Onde a gente perto do espelho, eu sempre colo afirmações positivas, às vezes frasezinhas de mantras. Então sempre tem, porque às vezes você tá lá distraído, né? Se olhando no espelho, você olha ali, tem um cardzinho. Só de você ler a frase, você já tá entrando naquela frequência de novo. Então é muito importante mesmo, gente. Você ter a repetição. Outra coisa, sempre se alimentar desses conteúdos, né? Eu sempre falo da minha mentora, da Maia Andrade, porque eu adoro ela. E eu sempre me conectei muito com os ensinamentos dela. Então eu não ficava pulando, tipo, um dia assistia uma coisa, outro dia outra, sem foco, sabe? Eu peguei a linha de pensamento que ela ensinava e que ela gostava e realmente pratiquei aquilo. E funcionou muito bem pra mim. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade. E assim, é mais fácil você adquirir esse hábito, você praticar isso quando tudo tá bem, que era o que eu fazia, minha vida tava, né? Claro, tinha probleminha, problema de trabalho, aquelas coisinhas assim, mas nada sério. Então eu conseguia praticar, né? Fui repetindo. Toda manhã colocava na minha cabeça vários mantras, fazia mantras, de diversos jeitos. No começo eu escrevia vários cardzinhos e deixava do lado da minha cama à noite. E nesses cardzinhos toda noite eu lia. Toda noite. Gente, mas eu fazia assim. Eram 20, 30 cardzinhos, era muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês. E toda noite eu lia. Toda noite. Então algumas frases eu decorei. E aí, mesmo que às vezes eu não tivesse muito na energia, só de falar as frases decoradas, aquilo já me ajudava a melhorar. Então, quando você pratica isso, estando bem, quando você coloca a tua mentalidade nisso e consegue praticar isso, no momento em que alguma coisa dá errado, esse padrão ele vai ser ativado em você. Você vai conseguir lembrar e falar as frases, e mesmo que o teu sentimento ainda não seja o de que tá tudo bem, só de você falar, você já vai se sentindo melhor, entende? Então, é importante você praticar, né? Você ter esse hábito, porque quando alguma coisa ruim acontecer, você vai conseguir sair da situação muito mais fácil. E foi o que eu vi que aconteceu comigo durante a minha gravidez. E assim, né, algumas outras dificuldades aconteceram ali, né, durante a gestação. Teve um período em que meu bebê ele não estava ganhando peso, ele estava abaixo do peso para a idade gestacional, e aquilo me deixou apavorada, né, porque provavelmente era um efeito da toxoplasmose e os remédios não estavam fazendo o efeito que a gente esperava. Então, de novo, né, eu precisei resgatar todos aqueles mantras e aquela mentalidade para conseguir sair da situação. E aí, o que aconteceu no final, né? Meu bebê nasceu perfeito, saudável, nada de errado com ele, né? 100% saudável, 100% perfeito. E muito disso eu atribuo tanto ao tratamento que eu fiz, né, que foi muito importante. Então, eu não deixei de fazer o tratamento por confiar que ia dar tudo bem. Eu fiz, né, o que o plano físico exigia de mim, mas eu cuidei também do plano espiritual, cuidei da minha mente, cuidei do meu pensamento. Resumindo, né, o que eu tenho para dar de dica para vocês nesse vídeo. Primeiro de tudo, pratiquem. Pratiquem, mesmo que pareça não fazer sentido, mesmo que você pareça que não tá evoluindo, mesmo que pareça que você... Então, eu precisei atender meu neném, mas o que eu quero deixar de resumo nesse vídeo aqui? Algumas dicas, né? A primeira delas é pratiquem. Sempre pratiquem. Mesmo que pareça que não faça sentido, mesmo que pareça que é uma coisa forçada, que é uma coisa mecânica, com o tempo vai ficar natural. Quando eu tinha, como eu comentei, eu tinha a mente muito negativa. Quando eu comecei, eu falava assim, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou isso, eu sou aquilo. Dentro de mim vinha aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus, é claro que não. Mas eu continuava repetindo, continuava, até que esses sentimentos, que essas palavras, elas começaram a ser parte de quem eu sou.
Então, pratiquem e repitam muito, né? Os conteúdos que vocês gostam, as técnicas que vocês gostam, afirmações, mentalizações, o que fizer sentido para vocês, insistam nisso, insistam, até que você canse e ache outra coisa melhor para substituir. Porque nos momentos difíceis, esses pensamentos, esses sentimentos, eles vão se manifestar. E aí você vai ver uma diferença muito grande. Outra dica, quando você tem algum problema, quando você tem alguma situação que você está precisando lidar, não saia falando para todo mundo, tá? Porque isso é uma coisa até da vitimização, sabe? Aquele padrão de vítima, da vitimização. Quando você senta lá conversar com seus amigos ou com seus parentes e um começa a falar, eu tô com isso, eu tô mal e não sei o quê. Aí parece que começa aquela briga de quem tá pior. Você tem isso, mas eu tenho isso. Você passou por isso, mas eu passei por isso. Então, sempre querendo se colocar como mais vítima, como mais injustiçado, como mais sofredor do que o outro. Sabe, a gente tem que parar com isso. A gente tem que se colocar no lugar de, meu Deus, eu sou abençoado, né? Todos os dias, né? Quando eu tava gestante ali, todo santo dia, eu passava, né? Passava ali óleo na minha barriga ali, tudo para ajudar a prevenir a questão das estrias e tal. E todo dia eu conversava com meu bebê e eu dizia para ele: você é perfeito, você é saudável, você é abençoado, você é luz. Enfim, eu falava uma série de coisas para ele e tudo positivo. Todo santo dia eu visualizava o meu bebê bem, com saúde e crescendo bem. Então, é mais importante do que o que as outras pessoas vão falar é o que você pensa sobre si mesmo, sabe? E quando você fica contando, todas as suas desventuras aí para as outras pessoas, as pessoas vão te olhar ou com pena, ou com raiva, ou com ciúme, ou com inveja, né? Ou com, não sei, com algum sentimento de piedade. E isso não é bom. Isso é terrível, gente. A gente não tem por que querer, né, que as pessoas sintam pena da gente. A gente tem que querer que as pessoas sintam orgulho, que as pessoas vejam que a gente tá bem, né? Então, uma outra dica é essa: não saia, não tente entrar no papel de vítima na cabeça de ninguém, sabe? Se coloque como um vencedor na tua cabeça e você vai ver que isso vai se manifestar. Outra dica, quando acontecer alguma coisa, né, principalmente relacionada a doenças, à saúde, não fique pesquisando em todo lugar, sabe? Procure uma pessoa assim que seja, né, um especialista, que seja um médico, que seja uma pessoa que realmente te passe confiança, converse com ela, troque uma ideia e pronto, sabe? Não fica jogando no Google lá, pesquisando mil e uma razões de doenças e tudo, porque esse tipo de informação contamina, gente. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, pensa, fala, tudo, ele influencia na tua energia, influencia no que você vai manifestar. Então, cuide da tua energia, cuide dos seus pensamentos. Se blinde, sabe? Se blinde contra... Por exemplo, eu ouvi muita coisa durante a minha gestação que eu não queria ouvir. Mas eu me blindei e pensei, não, essa pessoa tá falando a realidade dela. A minha realidade é diferente e vai ser diferente. Então, essa é a minha dica, né? Dica do vídeo de hoje. E eu espero que vocês consigam, né? Durante um momento difícil, durante algum momento desafiador, encontrar forças em si mesmo, né? Encontrar dentro de si mesmo aquilo que você precisa para sair dela e se sentir bem.